Olá pessoal, vamos lá? Vamos dar continuidade ao estudo que estávamos já no bloco anterior. Entramos agora no último bloco desse nosso encontro. Falaremos sobre o direito, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Esse tópico aqui, capítulo 5, bem importante também, é bastante cobrado em concurso, que diz respeito aí ao trabalho do menor. É proibido todo e qualquer tipo de trabalho para menor de 14 anos? Sim ou não? Pessoal, todo e qualquer tipo. É proibido todo e qualquer tipo de trabalho para menor de 14 anos? Não. Prestem muita atenção, coloquem algumas gaivotinhas aí, porque o artigo 60 diz claramente, é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ou seja, dos 12 aos 14 anos, só é possível trabalhar se for como aprendiz. Certo? Então, a pergunta foi capciosa? Claro que foi. Todo e qualquer tipo de trabalho? Não. É proibido qualquer trabalho a menor de 18 anos. Desde que não seja na condição de aprendiz. Se for na condição de aprendiz, pode. Criança não. Criança não pode trabalhar. Ah, Dali, por isso que esse mundo está desse jeito. Não importa. Não importa o que eu acho, não importa o que você acha. Criança não pode trabalhar. Pela lei, criança não pode trabalhar. De 12 a 14 anos, adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz. Único e exclusivo na condição de aprendiz. Certo? Coloque as gaivotinhas aí. Não terão prejuízo com isso. É certo, senhores? Isso aqui despenca em concurso. De 12 a 14 anos, só na condição de aprendiz. Eu até tinha dito, coloquei aqui para não esquecer. Criança, eu já falei, em hipótese alguma, criança não pode trabalhar. É o que prevê a lei, é o que será cobrado de você no dia da prova. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo no disposto nesta lei. A legislação especial, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, do artigo 402 ao 438, ela discorre sobre o trabalho aí dos adolescentes. Claro, vão perguntar isso aqui, Davi, para mim? Não vão perguntar para você sobre a CLT, sobre o que está constando lá dos artigos 402 ao 438. Mas você tem que ser curioso. Você tem que ir lá ler o que está no artigo 402 ao 38. Tire um tempinho, são poucos artigos, para você pelo menos ter noção do que é aquilo. Senhores, às vezes, por uma informação que você obteve lá na CLT, pode te trazer ou te dar subsídios para você decidir de forma correta uma questão que na hora você não tinha convicção. Porque mesmo aí às vezes a pessoa fala, nossa, eu chutei certo. Toda vez que você não sabe, aquela questão que você marca ela na sua cabeça como certa, é porque você juntou tudo ou todo o seu conhecimento para confiar que aquela é a melhor resposta. Então, você tem que ter outras informações para você confiar na sua melhor resposta. E, às vezes, o que te dá subsídio é uma informação que nem estava dentro do código, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso, aqui estamos falando da criança e do adolescente. Certo? Então, no seu lugar, isso eu já fiz, né? Vai lá, dá uma lidinha na CLT, se não tem aí, se não tem um vadimeco, digita no Google, digita no celular, CLT, vai lá no artigo 402, 438, dê uma lida lá, vê o que traz, o que diz esses artigos, desculpe, sobre a proteção do trabalho do adolescente. Considera-se a aprendizagem
a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Garantia de acesso e frequência obrigatória em ensino regular. Coloque umas gaivotinhas do lado ali, isso é artigo pronto, isso é questão pronta. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Horário especial para o exercício das atividades. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado Bolsa Aprendizagem, ou seja, aprendiz. Ele só pode trabalhar dos 12 aos 14 se for na condição de aprendiz. O artigo 64 diz que é assegurada a ele uma Bolsa Aprendizagem. O adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, pessoal, a partir dos 14 anos é possível registro em carteira, certo? A partir dos 14 anos é possível já o registro em carteira, trabalhista e previdenciários. Até os 14, ou seja, dos 12 ao 14, é assegurada apenas uma Bolsa Aprendizagem. Esses dois artigos dão uma bela questão. Então, prestem bastante atenção, prestem atenção nos detalhes desses dois artigos. Do 12 ao 14, como menor aprendiz, assegurada a ele uma Bolsa Aprendizagem. Dos 14 em diante, são assegurados, ou é assegurada a ele, os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. O adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Isso aqui é lógico, né? Ninguém diria, ou qualquer coisa que venha numa prova falando o contrário, é normal a gente entender que está totalmente equivocado, né? Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. Aqui, senhores, é outro ponto que despenca em concurso, certo? Mudam algumas palavrinhas aqui e arrebenta com o companheiro. O adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho nessas condições. É vedado o trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, o menor aprendiz, ele não vai trabalhar das 22 horas às 5 da manhã. Dos 12 aos 14 anos, ele não pode trabalhar à noite, no período de 22, ou seja, das 10 da noite às 5 da manhã. Então, cuidado para a questão não trazer que o menor aprendiz não pode trabalhar no turno da noite, né? Ou no período noturno. Não necessariamente. Das 22 às 5 da manhã. Este é o período que é vedado o trabalho do aprendiz. Maravilha? Assim nós não iremos nos equivocar. Lembrem-se que no que diz respeito ao trabalho do aprendiz, só é vedado o seu trabalho no período das 22 às 5 da manhã. Né? Período noturno, dentre esse horário. Perigoso, insalubre ou penoso também é vedado. Ele trabalha lá com local com muito barulho, ou ele trabalha com produto perigoso. Menor aprendiz não pode. Local perigoso, insalubre ou penoso, menor aprendiz de 12 a 14 anos, não pode. É vedado ainda os serviços realizados em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Qualquer trabalho que enquadre nas informações do inciso 3º será vedado ao aprendiz. Aprendiz dos 12 aos 14 anos, vedado o trabalho noturno, das 22 às 5 da manhã, vedado o trabalho, produtos perigoso, penoso, insalubre e ainda prejudiciais, aqueles trabalhos que
forem ou que sejam prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social. Realizados em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Na nossa época, né, não sou tão velho assim, mas já tive essa oportunidade, muitos amigos, né, muitos colegas, quando, na verdade, eu sou do interior do Paraná aqui, e lá muitos paravam de estudar porque tinham que trabalhar. Aqui ainda acontece isso, né? Muitos paravam de estudar porque tinham que trabalhar. Né? Então, assim, se o trabalho do aprendiz, dos 12 aos 14, for em horário, né, que prejudique a sua ida na escola ou a sua frequência escolar, é vedado também. Então, cuidado com essas informações aí, para que você não seja pego de surpresa e perder aí 100, 150 posições por causa de uma questão do ECA, certo? É por isso que nós fizemos o trabalho de minudenciar ao máximo as informações do ECA, de modo que você vá para lá confiante para a gente acertar as questões aí, certo? Vamos lá. O artigo 68 diz o seguinte: o programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Ora, se é um aprendiz, qual é a lógica? A lógica é que ele está lá para aprender algo, aprender um ofício, aprender uma profissão. A lógica dessa permissão que ele trabalhe dos 12 aos 14 anos, especificamente como aprendiz, é uma preparação para que ele possa trabalhar de modo regular, exercer uma atividade remunerada. Tanto que, dos 14 anos em diante, ele já pode, e ele já tem o direito, garantia, das leis trabalhistas e previdenciário. Então, o trabalho, o aprendiz, não é simplesmente por trabalhar. Ele tem que trabalhar sendo preparado para que ele possa, após os 14 anos, exercer uma atividade regular, uma atividade remunerada. Certo? O parágrafo 1º do artigo 68 diz que entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educado prevalecem sobre o aspecto produtivo. Qual que é a lógica? Repito, o que eu já disse. A lógica é que ele aprenda um ofício, que ele possa trabalhar, que ele possa aprender, para que após os 14 anos ele possa exercer uma atividade remunerada. Agora, esse aprendizado, ou seja, essa função de aprendiz, ele não pode ter lá, ele está aqui, ele tem que produzir X equipamentos, ele tem que produzir Y. Não, a ideia é que ele aprenda o ofício, não que ele produza muito, certo? Então é isso que o parágrafo 1º nos ensina, que entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o estado, sobre o aspecto produtivo. Então a ideia é que ele aprenda o ofício, que ele se desenvolva, né, socialmente e não tem um caráter produtivo, não importa o quanto ele produz. A ideia aqui é que ele aprenda e que após os 14 anos, aí sim, né, a partir daí ele vai ter que produzir onde quer que ele esteja, certo? Ainda o parágrafo 2º do artigo 68, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Senhores, quer complicar a sua vida? Tira apenas a palavra não. Certo? É só tirar a palavra não, que você já terá problema. Então, senhores, pensam, o fato dele participar, vamos imaginar aqui que trabalha na produção de bolas. Ele está aprendendo ali a costurar bolas. Não sei porquê, mas veio isso na cabeça. Nem gosto de futebol.
Vai, Corinthians! Brincadeira, pessoal. Imaginemos lá que ele trabalha ali costurando bolas, né? O que nós temos que pensar? A remuneração que ele recebe não vai afetar, não vai desfigurar o trabalho realizado, a condição de aprendiz. Então, se produz essas bolas e vendem, e a forma de recebimento pelo trabalho é uma participação no lucro, isso não desfigura o aprendizado. Agora, o que não pode é ele ter determinado que ele tem que fazer 15 bolas por dia. Isso não pode. Ele tem que costurar bolas, utilizando o exemplo aqui que nós citamos. Certo? Então, isso não desfigura o caráter educativo. Pode ter uma questão afirmando que isso desfigura o caráter educativo. Então, tenham muito cuidado com esse artigo. O artigo 69, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observado em seguintes aspectos, dentre outros. Primeiro, deve ser respeitado, o seguinte aspecto: respeita a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Claro, nós não podemos exigir a condição de um adolescente com um indivíduo de 30, 40 anos. Nós não podemos. E eles, não só pelo próprio corpo, desenvolvimento cerebral, etc, etc. Então, não pode se comparar um adolescente com uma pessoa adulta. E ainda, a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho deve ser considerada a experiência. Por certo que eu não vou pegar aqui um cidadão com 16 anos, um adolescente com 16 anos, querer que ele tenha a mesma especialidade do indivíduo de 40 anos em determinado ponto. Claro que pode existir. Quer ver? Vamos pegar um exemplo claríssimo aqui. Se falarmos de informática, tem uma pessoa rindo aqui, pessoal. Se falarmos de informática, nós sabemos que hoje, pelo menos a gente leva um show dessa turminha aí, né? E hoje a gente vê criança de 3 aninhos aí mexendo com o celular numa habilidade que você fala, Jesus, de onde saiu esse ser, né? Mas, trazendo ao mundo normal, não se pode equiparar uma pessoa de 16 anos com uma pessoa de 40 em outras funções. Os artigos 70, 70A, 70B, 71, 72 e 73, já sabem, dá aquele pause aí no vídeo, só leiam. Pelo menos leiam para desencargo de consciência. Foi por causa disso que eu coloquei ali sempre, vocês já perceberam que eu informo mera leitura. Não significa que você não tenha que ler, certo? Eu só entendi que esses artigos que eu coloquei ali, não determinei, mas que eu coloquei ali como mera leitura, é um complemento das informações que nós trouxemos aqui. Maravilha? Então, seguindo agora, capítulo 2 da Prevenção Especial, seção 1 da Informação, Cultura, Lazer, Esporte, Diversão e Espetáculos. O que é mais importante dessa sessão, desse tema que nós trataremos agora, se eu fosse o examinador, por certo que eu iria cobrar as exceções, algumas obrigações, então vamos dar um pouquinho de atenção nas exceções disso aqui. Primeiro, o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomende locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Nós já vimos aí. Um filme. Proibido para menor de 16 anos, proibido para menor de 14 anos, etc, etc. Então, diz respeito ao poder público regulamentar isso. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada. Ou seja, imaginemos que a criança vai ao circo. O circo tem que colocar lá. Vai ao teatro. O teatro tem que colocar em local visível para que faixa etária é aquela peça, para que faixa etária é aquela apresentação. Tem que estar em local visível e de fácil acesso. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como
adequadas à sua faixa etária. Por certo, é lógico pensarmos que se é inadequada, não tem como a criança estar lá. Se a criança estiver numa situação inadequada, os responsáveis vão responder por isso. O que é importante desses dois artigos, creio que se houver algum questionamento, prestem atenção no parágrafo único do artigo 75. Ele diz que as crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer, ingressar e permanecer nos locais de apresentação e exibição, quando acompanhados dos pais ou responsáveis. Pessoal, cuidado! Acho que eu já falei umas 10 vezes isso, né? Cuidado, porque o examinador ele pode tirar o permanecer. Ou, é melhor tirar o permanecer, eu tiraria esse, entendeu? As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar nos locais de apresentação e exibição quando acompanhadas dos pais ou responsáveis. Aí, você estudou pra caramba, você só deu aquela passada de olho na questão e pau. Marcou e marcou errado. Quando a questão for muito dada, pessoal, cuidado, leia de novo, com atenção. Sabe o que eu faço? Eu não sei se vai servir para todo mundo. Todos nós temos uma forma de aprendizagem, né, diferente. Mas quando eu estou fazendo a prova, eu vou lá, circulando. Chamou a atenção, circulo, risco. Eu faço isso. Por quê? Realmente, se eu vi a palavra ali, ou eu tenho dúvida, eu já coloco interrogação lá, bem grandão. Tem muita dúvida, eu coloco 3 interrogação, para eu prestar atenção na volta. É verdade, eu faço isso, não sei se serve para todo mundo. No final, meu amigo, a minha letra ela é maravilhosa, é desenhada, né? Daquele jeito, às vezes daí eu entendo, mas tudo bem. No final, a prova é só rabisco. Mas o importante é marcar o xizinho no lugar certo e lá no gabarito você desenhar ele bonitinho no lugar certo. Maravilha? Do mesmo modo, os artigos seguintes, 76, 78, 79 e 80, também mera leitura. Eu trouxe o 74, 75 justamente para chamar a atenção desse detalhe aqui de ingressar e permanecer. Pode muito bem contar a história, né? Colocar uma história triste ali, é que a criança ingressou e logo saiu, e aí você vai ficar na dúvida se agora. Então, por isso que eu disse ingressar e permanecer. Ela tem que ingressar e permanecer. Logo, ela deve ingressar e permanecer. Certo? É justamente para vocês fixarem, pessoal. Nosso cérebro, todos nós já sabemos disso, mas é bom a gente reforçar. Nós aprendemos por repetição. Quanto mais, só a prática leva à perfeição? Sim, você pratica, você vai se aperfeiçoando, você vai memorizando, daqui a pouco é praxe para você. Por isso que às vezes a gente, né, principalmente quando você ouve pessoas falando sobre temas dos quais você não domina, você fala, meu caramba, como que esse cara sabe tudo isso? E nada mais é do que trabalhar, estudar, ler, reler, de repente você, vira moda, vira praxe para você, certo? Dos produtos e serviços. Artigo 81. Saber que é proibido vender cigarro, saber que é proibido vender bebida para menor, nós já sabemos, certo? Agora, o examinador, ele não vai te perguntar essas coisas bobas, que ele sabe que você já sabe. A ideia é aquilo que você acha que sabe. É na exceção que ele vai, né, chamar a sua atenção, ou seja, induzir você ao erro. Vamos lá analisar o artigo 81, que diz o seguinte, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de armas, munições e explosivos. Poxa, deve ser lógico pensar assim. É lógico pensar. Duvido que se venha uma coisa dessa, você iria contrariar uma afirmação dessa. Bebidas alcoólicas. Também duvido que você iria contrariar uma afirmação dessa. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Também duvido muito que você contraria ou iria contrariar uma afirmação dessa. Fogo de estampido e de artifício. Aí vem a exceção da regra. A exceção da regra, que nem dizia, como diz o nosso professor, o português, a exceção. Senhores,
Fogo de estampido e de artifício é proibido ao menor? Sim, exceto àqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Marque, passa o marca-texto aí, rabisca, porque, imagine, na minha época era traque, né? Não sei, né? Aqueles que você acendia ali, tá, faz nada, né? Aqueles lá de festa junina, festa julina, que você taca na pessoa, tacou, estrala, acho que até isso o nome, né? Estralinho, sei lá. Claro que quando nos bons tempos de criança, a gente comprava aquelas bombas, colocava debaixo de lata só para ver a lata subir. Eu tenho certeza que tem muita gente que fez isso. Aquele lá era proibido. Porque aquele, se Deus me livre, der qualquer problema, vai-se dedo. Inclusive, tenho amigos, tem um amigo que, numa brincadeira dessa, ficou sem alguns dedinhos da mão. Então, aquela bomba é proibida. Mas, né, aos longos dos 35, 40 anos atrás, não era tão exigente assim, né? Isso, tanto que a lei é de 90 para cá. Certo, senhores? Então, prestem atenção principalmente no inciso 4, que a exceção é aqueles que, pelo reduzido potencial, mesmo se houver a utilização indevida dele, não causa um grande dano, né? Não causa um dano físico na pessoa que estiver manuseando ali. Certo? Então, cuidado com a afirmação de que totalmente proibida a venda de fogo, estampido e de artifício a menor de 18 anos. Então, tenham cuidado com essa informação, já sabe que a partir que a exceção é daqueles que podem não causar, mesmo usando indevidamente, não cause dano físico. Revista e publicações a que alude o artigo 78. Se você ir lá no artigo 78, creio eu que você leu, certo? Quando eu disse lá para ler a sequência dos artigos ali, as revistas pornográficas, aí, revistas que contêm material impróprio, né? É só dar uma olhada, né? Para desencargo de consciência, porém, seria irreal eu pensar que você iria afirmar contrário, que não, pode vender para os menores. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Bilhetes lotéricos, jogo do bicho, certo, senhores? Jogo do bicho, não pode, o menor não pode. Este é extremamente importante. Outro ponto, e eu coloquei aqui a perguntinha justamente para que pudesse chamar a atenção dos senhores, de modo que não nos percamos aí, ou perdemos a questão de graça. Adolescente pode se hospedar em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênero sozinho? De pronto vocês vão responder que não. Olha o artigo 82, ele diz, é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão, estabelecimento congênero, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Aí, senhores, cuidado com a afirmação da questão, porque se ele disser que o adolescente, né, com uma devida autorização, se hospedou, pode. Porque a lei diz que salvo se autorizado pelos pais ou se acompanhado por esses ou responsáveis. O que ele não pode é estar lá sozinho, sem a autorização, certo? E sem nenhum responsável. A partir de quantos anos o adolescente poderá viajar para fora da comarca onde reside sozinho? Esses dois, o artigo anterior e os próximos agora, senhores, vai colocando gaivotinha do lado ali. E eu já vou dizer por quê. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Nenhuma criança menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca desacompanhado. Essa regra tem exceção? A exceção é o problema. A autorização não será exigida quando? Trata-se de comarca contígua, ou seja, imaginemos aqui, estamos em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba,
As comarcas aqui, Araucária, Fazenda Rio Grande, etc., Piais, são comarcas contíguas, próximas da residência da criança ou do menor de 16 anos, se na mesma unidade de federação ou incluído na mesma região metropolitana. Rabisquem isso aí. Por quê? Porque esta é uma alteração quentíssima. Foi alterado esse artigo agora, final de 2019. Isso vai ser cobrado, pessoal. Isso vai ser cobrado. Se vocês lerem 10 vezes esse artigo e achar que ainda não sabe, leia 20, leia 30, mas não percam uma questão aqui. Tem grande chance de ser cobrado, certo? Até pela novidade, é uma novidade. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, então é exceção da regra. Se ela estiver acompanhada, ela pode. A primeira se for comarcas contíguas. Segunda, não vai se exigir aquela lá, se ela estiver acompanhada. Se ela estiver acompanhada de quem? De ascendente ou de colateral até o 3º grau. Quem que é o ascendente? Ascendente é quem está acima de mim, quem nasceu primeiro do que eu. Os meus ascendentes é meu pai, minha mãe, meu avô, bisavô, etc, etc. Os meus descendentes são minhas filhas, netos, etc, etc. Certo? Então, se estiver acompanhado de ascendente ou colateral, tio, maior, até o 3º grau comprovado documentalmente ou parentesco. Também de pessoa maior, mas expressamente autorizada pelo pai, pela mãe ou responsável. Aí ela vai poder. Cuidado com essas exceções. Então eu sugiro que vocês leiam 30 vezes, 60 vezes, mas não percam uma questão. A autoridade judiciária poderá ainda, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder uma autorização válida por 2 anos. Certo, senhores? No caso de viagem ao exterior, pode ser dispensada essa autorização? O que vocês acham? Pode ser dispensada quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, primeiro, estiver com os pais. Lógico, é 2 mais 2 isso, né? 4. Se estiver acompanhado dos pais, não tem por que autorização. Se viajar na companhia de um, estiver expressamente autorizado pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Esse é um outro grande detalhe, viagem ao exterior. Aquele que fica, se o filho vai com a mãe, o pai tem que autorizar por escrito e esta autorização tem que estar reconhecida em cartório. Cuidado para a questão não dizer apenas que estava autorizado. Autorizou expressamente. Está autorizado. Não. Não. A polícia ligou e falou, não, está autorizado. Não. A lei diz que é através de documento com firma reconhecida. Certo? O que é preciso para uma criança ou adolescente nascida em território nacional sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior? Sem prévia e expressa autorização. Nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Então, o que é preciso para que uma criança saia do nosso país com algum estrangeiro? É preciso uma autorização judicial. O pai e a mãe autorizou? Não. Judicial. Saiu com o estrangeiro, judicial. Certo? E aqui, pessoal, nós demos uma acelerada aí, porque já extrapolamos um pouco o tempo, mas para que nós pudéssemos fechar este último encontro. Espero que vocês gostem e, estando assistindo lá, se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, críticas, não estão gostando, se acharem que é possível a gente melhorar, por favor, mandem mensagem, mandem e-mail, comenta lá, que nós vamos procurar o melhor sempre para vocês e para nós também. Beleza? Abraço, tudo de bom, até a próxima.